e a dois de portas trancadas parecia agradar-lhe muito, e sua alegria chegou ao auge quando o pseudo Ricciotto dançou à sua frente uma ousada tarantela vestido como uma antiga deusa. Somente um fio de precaução conteve Brancassis de acompanhar a dança com uma alegre canção napolitana. Já era tarde quando o reverendíssimo bispo e seu fiel pajem foram finalmente cada um para o seu quarto, e mesmo assim por terem discutido, o vinho e o amor havia tornado o pajem mais ousado. O que você está tramando com Bonaventura? Aposto que estão outra vez abrindo as portas do céu para alguém. Minha filha, rosnou raivosamente Brancassis, ficando imediatamente sóbrio. Eu lhe aconselharia ver, ouvir e discutir somente o que diz respeito aos seus serviços, o oficial e o secreto. Cuidado, pois para você também podem abrir-se, de repente, as portas do céu, ou pelo menos, em passe. A monja fugida, Margarida de Angeli, poderá ser de repente acolhida por qualquer mosteiro que encontrarmos no caminho. Margarida Ricciotto ficou brava e, brindando o seu confessor com um soco nas costas, fugiu para o seu quarto. No dia seguinte, a condessa e o bispo ainda estavam à mesa do almoço, servido como de costume ao meio-dia, quando vieram informar a Brancassis que um de seus criados trouxera o escudeiro do barão Rabstein. Este tinha sido enviado a fim de buscar um médico para seu amo, que adoecera seriamente durante a viagem e estava deitado no estábulo de uma hospedaria a algumas horas de distância da cidade. O escudeiro, infelizmente, não achara o médico da cidade, que naquela hora atendia alguém num castelo da vizinhança. Sem saber o que fazer, e tendo encontrado de repente um dos criados do bispo, este, ao saber do que se tratava, aconselhara-o a pedir ajuda ao reverendíssimo, que passava alguns dias em Pilsen e que naturalmente mandaria o seu médico, Padre Bonaventura, para ajudar. Ao ouvir a notícia da doença do barão Rabstein, o bispo ficou surpreso e triste. Chamando o escudeiro, inquiriu e disse que não só enviaria imediatamente o seu médico, como ele próprio iria examinar o paciente e providenciar o seu transporte para a cidade. A condessa, presente àquela hora, também parecia participar ardentemente. Não poupou elogios à grandeza da alma e à misericórdia cristã de Brancassis que, conforme ela, esquecendo o próprio cansaço e os sofrimentos do seu antigo ferimento, corria ao leito do paciente, levando-lhe a ajuda da fé e da ciência. Possuo uma confortável liteira que ponho à disposição do paciente, acrescentou ela após o comovido discurso. Trazendo-o para cá, estou agindo em nome de meu marido, que certamente faria o mesmo. Na ala direita da casa existem aposentos separados de 3 quartos e, se a doença do barão Svetomir von Rabstein for grave e longa, ele estará aqui muito mais confortável do que num ruidoso hospital. Eu e meus servos cuidaremos dele. Essa proposta mostra o seu coração de ouro, cara prima. Certamente, o barão irá aceitar com gratidão o seu convite, disse o bispo, despedindo-se apressadamente e pondo-se a caminho. Capítulo 2. Era um claro e silencioso entardecer de verão. O sol avermelhado estava se pondo, dourando com seus raios tudo ao redor. 2 cavaleiros seguiam pela estrada em direção a Pilsen. Um era religioso e trajava uma batina negra de mangas largas e um pequeno chapéu de tecido. Seu rosto fino e pálido era extremamente atraente e terminava embaixo com uma barbicha pontiaguda. A testa era alta e a boca, bem delineada, os grandes olhos, claros e pensativos, olhavam com brandura, como se contivessem uma silenciosa tristeza. Notava-se nele um pensador idealista, de alma aberta e sincera, que não admite negociações com a consciência, mas que possui uma tendência a paixões no caminho da fé, do amor e da verdade. Uma inconsciente e grandiosa simplicidade transparecia em seus movimentos. Seu companheiro de viagem era um jovem de rara beleza, alto, esbelto e surpreendentemente bem formado, de cabelos negros como asa de corvo. Seus grandes olhos escuros brilhavam com inteligência e poderosa vontade. Vestia roupas civis, um traje de fino tecido marrom, com uma grande capa preta sobre os ombros. Trazia na cintura uma espada com empunhadura de aço e um punhal. Puxava atrás disso um cavalo de carga e, na parte posterior da sela de cada um dos viajantes, também havia uma mala. Conversavam animadamente. Esses são, em resumo, os principais acontecimentos da minha estada em Oxford. Encerrou seu discurso o jovem.
Quando estivermos em Pilsen, vou contar-lhe nas horas vagas muitas coisas interessantes, mestre Jean. Por enquanto, não consigo me acalmar com a feliz coincidência de encontrar você no caminho. Na realidade, ainda não me disse de onde vem e para onde está indo. Fui ao Seneca por motivos familiares, acertar a herança de minha prima Catarina. A partir de lá visitei alguns amigos e preguei a palavra do Senhor aos pobres, cujos párocos os ignoram completamente. Meu Deus, quanta indecência encontrei! Tanto, que me pergunto, involuntariamente, se não chegou a época do anticristo. Todavia, vendo a profunda fé daquelas pessoas humildes e a alegria entusiasmada com que eles ouvem o sermão na língua pátria, no meu coração nascia a esperança de tempos melhores. Eu, então, com lágrimas nos olhos, implorava ao Senhor para devolver a paz à igreja e fazê-la renascer. Naturalmente, todos os corações realmente cristãos irão responder às suas preces. Esperemos que o Deus misericordioso não esqueça o seu fiel povo tcheco e livre da praga alemã que o assalta, maltrata e corrompe. De onde mais viriam tanto mal, tantas desgraças e desavenças? Não se exalte Jerônimo. É claro que os estrangeiros nos prejudicam, mas nós também pecamos bastante e merecemos ser castigados. Então existe um castigo maior do que esses patifes? Exaltou-se Jerônimo. Será que há limites para sua insolência e sua avidez? Depois que foram derrotados no campo de batalha, eles retornaram como colonos, apropriando-se de terras, cargos e privilégios. Não são eles os donos das cidades? Fazem o que bem entendem nas universidades e, algum dia, irão nos expulsar de lá se não dermos um basta nisso a tempo. Tcheco tornou-se um estrangeiro na própria pátria, ele trabalha e o alemão comanda, um planta e o outro colhe. Eles até gostariam de nos tirar o nosso idioma. Ao ouvir essas palavras, o rosto do padre ruborizou-se, seu senho franziu-se e os claros olhos brilharam com desaprovação. Tem razão, Jerônimo, tudo isso é de se indignar. Mesmo sendo pecado, fico constantemente indignado ao presenciar as patifarias praticadas contra os tchecos nas universidades. Os desacordos entre professores e os confrontos entre estudantes alemães e tchecos já viraram rotina e o reitor fica sempre do lado dos alemães. Eles se calaram, imersos nos próprios pensamentos. O belo cavalheiro a quem o companheiro chamava de Jerônimo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Será que vamos encontrar alguma hospedaria pelo caminho, mestre Jean? Já viajamos um bom pedaço e começo a sentir necessidade de alimento e descanso. Lembro-me de que aqui por perto existia uma. Soldados bêbados a incendiaram no ano passado, destruindo-a completamente, e a próxima hospedaria ainda está longe. Entretanto, logo passaremos por uma aldeia e encontraremos abrigo na casa do padre local que, de acordo com a mulher que toma conta da casa, está ausente há um ano. Lá poderemos descansar tranquilamente. E por onde anda o reverendo pastor da igreja? Perguntou Jerônimo, rindo. Bem, ele possui mais 2 paróquias e, quando não está numa, dizem que está na outra, o que é difícil de conferir. Apesar disso, dizem também que ele cobra o dízimo com surpreendente pontualidade. E, provavelmente, deve ser muito exigente nessa colheita, principalmente se for alemão. Não o conheço. Parece-me que era o caçula da família e foi consagrado quase que aos 7 anos de idade. Foi muito previdente da parte dos seus pais e deve ter saído caro. Todos os bispos cobram bem pelas paróquias, eles próprios precisam pagar os seus postos. Aliás, todos os padres colaboram com Roma, isto é, com o Papa, ou melhor, os papas, e isso serve de desculpa aos párocos. Sim, a simonia está consumindo a igreja como uma lepra. Vejo com repugnância o luxo deslocado, a avidez e a degradação com que vivem as pessoas que têm coragem de chamar-se seguidores de Cristo, o Rei Celestial, que andava descalço, desprezava a cobiça e que proferiu a terrível frase: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. O arcebispo de Praga, por exemplo, que tem o seu próprio castelão, sua corte, chanceler, marechal, tesoureiro etc., e que possui um ganho de 3.000 marcos, sem contar tributos in natura, corveias, venda de benefícios, indulgências e outros ganhos semelhantes, quão pouco ele parece com o seu mestre divino, observou Jerônimo e,
De repente, desandou a rir. De que está rindo? Será que o assunto da nossa conversa pode motivar isso? Desculpe o riso involuntário, querido mestre Janeiro, mas lembrei do caso engraçado do Nikolai Puknik, o meritório canônico das cidades de Praga, Cherninsk e Olomouc, pároco das igrejas de São Nicolau e de Lemnitsa da Morávia, sujeito famoso por sua avareza. No rosto de Rus apareceu também um sorriso. É mesmo. Foi quando o rei, só de brincadeira, permitiu que ele levasse consigo tanto ouro quanto pudesse carregar. Nicolai encheu tanto os bolsos e as botas que não conseguia se mover. É um caso engraçado e triste. Mas o melhor foi a apoteose, quando o rei Venceslau, não aguentando de tanto rir, mandou que lhe tirassem tudo e o expulsassem. Às vezes, o rei tem grandes ideias e eu, francamente, gosto dele. Apesar de suas fraquezas, ele não é indiferente à Boêmia. Bem, parece que finalmente chegamos. Veja, Rous, aqueles pobres casebres lá à direita. Deve ser a aldeia a que você se referiu. E lá, perto da estrada, ao lado da igreja, aquele prédio de pedra deve ser a casa do padre. É ela mesma, respondeu Rus, virando o cavalo para a estrada que conduzia à aldeia. Um alto e forte muro de pedra cercava a casa, os portões estavam escancarados e, no quintal, junto às gamelas com feno, estavam amarrados uns 20 cavalos selados. Havia alguns cães por perto e, sob a cobertura, havia uma carroça carregada com carcaças de 2 cervos e um javali. Parece que um grupo de caça ocupou a casa antes de nós. Veja que as janelas estão iluminadas e, pelo barulho, a festa deve estar no auge. Temos de voltar. Observou Rus, desapontado. Nada disso. Onde comem 20, comem mais 2 e estou morrendo de fome. Apeie, irmão Jean, e vamos pedir aos caçadores que aceitem a nossa companhia. Eles devem ser os senhores da vizinhança. Respondeu Jerônimo descendo rapidamente do cavalo. Rus seguiu o seu exemplo e, após amarrarem os cavalos, dirigiram-se à casa de onde provinha o desordenado ruído de vozes, risos e cantos. No instante em que galgavam os degraus de pedra da entrada, a porta abriu-se de repente. No alpendre apareceu, com uma lâmpada na mão, um monge gordo de rosto vermelho e sebento e olhos piscantes e míopes. Por debaixo da batina escura, levantada e presa na corda que lhe servia de cinto, viam-se pernas grossas, calçando sandálias às quais estavam amarradas grandes esporas. Ele estava visivelmente bêbado e balançava, apoiando-se no batente da porta para não cair. A lâmpada em sua mão balançava para os lados, a batina estava manchada de vinho e brilhava com manchas de gordura. Então, o senhor nos envia mais convidados, e um deles é um irmão, balbuciou ele enrolando a língua e explodindo num riso bêbado. Salve, salve. Entrem, meu padre e também o digníssimo senhor. Temos lugar para todos e também algo para comer. Dizendo isso, afastou-se para deixá-los passar. Rus, com indisfarçável repugnância, seguiu atrás de Jerônimo pela porta que conduzia ao saguão e depois a um grande salão. Lá dentro, pararam, estupefatos. No meio da sala havia uma grande mesa coberta por diversos pratos e vinho. Restos de pastelões, carne de caça e as garrafas e copos vazios jogados no chão testemunhavam ostensivamente que a bebedeira já corria há muito tempo e os rostos vermelhos dos presentes demonstravam um farto consumo. Naquela hora a comilança já havia terminado e, afastados os pratos para um canto da mesa, os presentes jogavam dados em meio a montes de ouro, prata e cobre. O grupo era surpreendente, monges e padres, a julgar pela tonsura, quando esta revelava o seu cargo clerical, alguns militares e mulheres, entre as quais 3 monjas, cujos trajes desarrumados e cujas poses indecentes atestavam o grau de sua decadência. O centro da mesa estava ocupado por um homem ainda jovem, de uns 35 anos, mas totalmente calvo, seu rosto obeso e amassado testemunhava sua vida agitada. Em seu colo estava sentada uma cigana de saia multicolorida, braços e pescoço desnudos e cabelos soltos que caíam como crina negra pelos seus ombros. No momento em que Rus e Jerônimo entraram, ela levantou o copo de dados e, rindo alto, jogou os dados sobre a mesa. Com o aparecimento de estranhos o barulho da sala silenciou repentinamente. Vejam, o Bertoldo nos trouxe reforços,
Um militar e um irmão velhacos, assim como nós, exclamou um homem sentado no centro da mesa. Entrem, prezados viajantes. Dietrich von Stern, dono do lugar e reverendo pároco desta pobre paróquia, convida-vos para partilhar deste humilde jantar. Você, guerreiro, fique à vontade, enquanto você, irmão de batina, sente ali perto do Zdenka, que logo desabará para debaixo da mesa e deixará para você, de herança, a maravilhosa irmã Berta. Jerônimo permaneceu calado, alisando nervosamente sua barba negra. O rosto pálido de Rus ficou rubro, os olhos chamejaram de ira e, aproximando-se, ele deu um murro na mesa com tal força que a louça tilintou. Seu patife! Envergonhando o paramento que veste, gritou ele, ameaçador. Não tem vergonha das próprias blasfêmias? Não se envergonha de segurar no colo essa moça e cercar-se desses animais? Recupera a razão, seu renegado de votos sacerdotais. Afogando-se na bebida, como o último dos soldados, e transformando sua casa num cabaré, numa espelunca. Surpreso, boquiaberto e com olhar imbecil, Dietrich von Stern ouvia aquele severo e inesperado sermão. Mas esse torpor transformou-se, de repente, num ataque de ira. O quê? Como ousa falar assim comigo, seu infeliz fofoqueiro de rua? Vou ensiná-lo a não me ofender na minha própria casa. Rugiu Dietrich em resposta, tentando levantar e empurrando para longe de si a cigana, que caiu no chão com um grito. Ele finalmente conseguiu pôr-se de pé com dificuldade e começou a puxar da bainha a faca de caça que trazia na cintura. Vou cortar-lhe a língua para que se lembre de que não estava passando um sermão a um sapateiro qualquer, mas a Dietrich von Stern, prosseguiu ele, com a faca na mão e aproximando-se cambaleante de Rus. Naquele instante, um dos monges bêbados agarrou um copo de barro e arremessou contra Rus. Errou o alvo e o copo arrebentou-se em 1000 pedaços contra o batente da porta a 2 dedos da cabeça de Jerônimo. Este então sacou da espada e, num pulo, postou-se à frente de Rus, protegendo-o com o seu corpo. A lâmina brilhante da espada agitou-se diante do rosto distorcido pela raiva de Dietrich, que recuou involuntariamente e desabou pesadamente na cadeira. Acalme a sua bebedeira, reverendo padre Dietrich, e pense na verdade que lhe foi dita. Uma luta comigo pode terminar mal para os seus digníssimos amigos, gritou ele com desprezo. Vamos, Jean? Vamos sair rápido deste covil. Vamos, e limpemos dos nossos pés esta carniça. Um pedaço de pão sob este teto é pior que qualquer veneno, respondeu Rus com voz trêmula de emoção. Sem prestar atenção aos gritos e ofensas que desabavam sobre eles, ambos saíram da sala. No saguão, Jerônimo quase tropeçou no padre Bertoldo, caído no chão, em prantos, batendo no próprio peito e repetindo, mea culpa. Mea culpa. Pequei contra ti, meu Deus e Senhor. Enojados, eles passaram por cima do bêbado, montaram os cavalos e dirigiram-se rapidamente para a saída. Da casa ouvia-se um barulho infernal entremeado de gritos femininos. Por alguns minutos eles andaram em silêncio. Eis um bom exemplo do que acontece com a igreja, disse Jerônimo, refreando um pouco o cavalo. Mas, partindo de Dietrich, isso não é de admirar. 3 anos atrás, em Praga, presenciei um escândalo que mostrava claramente do que ele é capaz. Você lembra que na época eu morava na casa da minha tia, na Cidade Baixa? Um dia, o mestre Lacubec e eu voltávamos à tarde para casa quando, de repente, ouvimos à frente gritos, risos e assobios de uma multidão de pessoas, artesãos, garotos etc. Aumentamos o passo para ver do que se tratava e vimos um homem com tonsura na cabeça. Na época ele ainda tinha cabelos, completamente nu, andando em zigue-zague pela rua. O povo caçoava dele e jogava-lhe lama e ele respondia com palavrões e cuspia na turba. O patife teria apanhando se não sumisse a tempo no portão de uma casa de onde não mais apareceu. Lacubec, não cabendo-se de raiva, levantou imediatamente informações sobre isso e ficamos sabendo que esse desordeiro chamava-se Dietrich von Stern, que fora a Praga para conseguir um lugar de canônico, vagando por cabarés e covis e jogando demais. Naquele dia não tivera sorte e, perdendo no jogo até a roupa do corpo, voltava para a cidade alta onde residia sua amante. Na ocasião, Lacubec proferiu um discurso trovejante sobre o assunto,
Mas o arcebispo esfriou o caso e ordenou a Dietrich que saísse da cidade. Apesar disso, ele acabou conseguindo o lugar de canônico do capítulo de Praga. Você viu um padre bêbado e nu em plena rua. Eu vi um que se negava a realizar os funerais de pobres, porque seus familiares não tinham como pagar. Não sei qual deles é melhor. Respondeu Rus, com amargura na voz. Bem, graças a esse maldito Dietrich estamos novamente na estrada e por toda a noite. Os cavalos precisam de alimento e descanso mais do que nós. Mas acho que logo encontraremos um abrigo. Lembrei-me de que aqui por perto está o castelo do barão Rabstein, que conheço de Praga. Tranquilizou Rus. O barão sempre me recebe com grande amabilidade e até tornei-me amigo da sua pequena filha, Rogena. Sob esse teto seremos recebidos com todas as honras. Capítulo 3. Já estava completamente escuro, quando os viajantes finalmente conseguiram chegar ao castelo Rabstein, uma respeitável fortaleza feudal, e bateram à porta. Ao ouvir os nomes dos visitantes, o velho castelão deixou-os entrar sem delongas, apesar da ausência do dono e da hora. Foram conduzidos ao refeitório e, enquanto os quartos para seu pernoite estavam sendo arrumados, foi servido o jantar. O castelão contou que, 10 dias atrás, o barão viajara a Praga, mas adoecera no caminho e fora levado a Pilsen por um bispo, seu conhecido. Pode ser que isso nem seja verdade, mas mesmo assim, a notícia da doença do barão nos deixa muito preocupados. Encerrou o fiel servo, com lágrimas nos olhos. De repente, a porta se abriu e na sala entrou correndo uma menina seguida por uma senhora de touca branca. A criança era encantadora. Alta, para os seus 9 anos, esbelta, graciosa e vaporosa, ela dava a impressão de ser algo etérea. O rostinho fino, agradável e pálido estava iluminado por grandes olhos azuis escuros, quase negros, que olhavam pensativos por debaixo de espessos e luminosos cílios. A menina trajava um longo vestido branco de lã, que se usava na época, e tinha na cabeça uma touca de veludo azul, por debaixo da qual saíam pequenas mechas de cabelos como uma cascata de ondas douradas. Seus olhos estavam inchados e vermelhos e o rosto pálido refletia a infelicidade que sentia. Escapando dos braços da aia que tentava segurá-la e, sem prestar atenção a Jerônimo, a menina correu para Rus. Trouxe notícias de meu pai, mestre Jean. Ele está melhor? Perguntou ela, com preocupação na voz. Um mascate disse-nos que ele estava muito doente e que foi levado numa liteira. Rus segurou solidariamente as mãos frias da criança. Querida Rogena, não estou vindo de Pilsen, mas indo para lá, e nada sei sobre a doença de teu pai. Confie na misericórdia divina e acalme-se. Rogena levantou os encantadores olhos, cheios de lágrimas. Você acha que Deus não irá permitir que meu pai morra, deixando-me sozinha? E os soluços cortaram suas palavras. Ela chora sem parar, desde que recebeu a triste notícia. Já nem sei o que fazer. Assim que ouvi o som da trombeta no portão, tive de vesti-la imediatamente e trazê-la para cá. É como se qualquer pessoa soubesse o que aconteceu com o amo. Observou tristemente a aia. Sentindo a infelicidade da garota, Rus trouxe-a para perto de si e começou a consolá-la falando sobre a sabedoria e a bondade divinas e sobre os insondáveis caminhos de Deus, que o homem, em sua cegueira, muitas vezes não reconhece, mas que sempre conduzem ao bem, principalmente aquele que, com uma sólida fé, entrega sua vida e seu destino ao Criador. A voz profunda e branda e a espiritualidade que emanava do jovem pregador agiram de forma benfazeja sobre a criança. O rostinho desfigurado de Rogena clareou, ela juntou humildemente as mãos e repousou com confiança a cabecinha no ombro do seu consolador. Naquele momento ela também notou a presença de Jerônimo e cumprimentou-o amigavelmente. Satisfeito com a ação calmante das próprias palavras, Rus convenceu Rogena a ir dormir e a menina já se preparava para sair obediente quando, de repente, um ruído surdo veio do corredor vizinho. Ouviram-se passos, gritos e lamentos. Por fim, a porta se abriu e apareceu o velho escudeiro todo empoeirado e pálido. Atrás dele vinha o velho castelão, emocionado e com o rosto cheio de lágrimas. Oh, reverendo mestre Jean, disse o castelão, com voz trêmula. Que desgraça, que terrível desgraça! O nosso querido amo faleceu.
Vendo o escudeiro do pai, Rugena quis correr para ele, mas seu ar sombrio e abatido assustou-a e fê-la estancar. Ao ouvir a notícia da morte do pai, Rugena fez um gesto indefeso com as mãos e emitiu um grito surdo. Sua cabecinha caiu para trás e ela cairia no chão se a Aya não a segurasse a tempo. Os presentes correram para ajudá-la, mas Rugena havia desmaiado e foi levada assim para seu quarto. Rus, profundamente comovido pelo trágico acontecimento, ordenou ao escudeiro Matias que lhe contasse todos os detalhes da inesperada morte do barão, que, pela idade e pela boa saúde, deveria ter ainda muitos anos de vida. Matias descreveu detalhadamente as circunstâncias que haviam acompanhado o falecimento do seu senhor, contendo com dificuldade as lágrimas que o sufocavam. Ao ouvir o nome de Brancacis, Jerônimo sobressaltou-se. Mas como? Então, Brancacis, o sobrinho de Baltazar Cossa, está metido nessa história. Isso quer dizer então que, o olhar desaprovador de Rus fê-lo calar-se. Conheço o bispo, mas sua presença aqui me surpreende. Imaginei que ele estivesse na Itália. Conteve-se Jerônimo, mudando de tom. Um sorriso amargo passou momentaneamente pelos lábios do escudeiro. Ele continuou sua história e, ao terminá-la, pediu licença para sair. O que você quis dizer com sua descuidada observação sobre Brancacis? Perguntou Rus, quando eles ficaram a sós. Não pude me conter. De repente, veio-me a ideia de que a repentina doença do barão seguida de morte não foi natural, e os intensivos cuidados dispensados pelo bispo ao paciente são muito suspeitos. Durante a viagem à Itália eu soube sobre o Cossa, que na época era arcebispo, coisas incríveis, de arrepiar os cabelos. Como, por exemplo, que ele era um pirata e abandonou a carreira para se tornar condottieri. Não sei o que o obrigou a desertar e a tomar as vestes sacerdotais, mas se sabe que também nessas vestes ele continua na sua antiga atividade, ou seja, de roubo e devassidão. Dizem que o sobrinho desse bandido é sua mão direita. Portanto, ele não visitaria nobres tchecos se não fosse para obter ali lucros vantajosos. É mais estranho ainda que o Waldstein seja nomeado tutor, pois todos sabem que ele e o finado barão eram inimigos políticos. Waldstein, como você sabe, era fervoroso partidário da União dos Senhores e incitava Rosenberg a prender o rei Emberon, enquanto seu irmão, Henrique Waldstein, é membro influente da corte de Venceslau. Isso tudo só confirma as minhas suspeitas. Misericordioso Senhor, proteja a inocente órfã de todas essas infâmias, sussurrou Rus, persignando-se com devoção. Em seguida, ajoelhando-se, recitou a prece noturna e foi dormir, pois estava caindo de cansaço. Ao chegar nas dependências da criadagem, Matias foi obrigado a repetir mais uma vez a história detalhada da morte do barão e, depois, conversou por longo tempo com o castelão. Livrando-se disso, ele finalmente dirigiu-se aos aposentos de Rugena e, apesar da alta hora, bateu levemente na porta do quarto contíguo ao da menina. A porta abriu-se imediatamente. Logo imaginei que viria aqui, Matias, e já o esperava. Disse a Aya, sussurrando. Queria falar-lhe sobre a desgraça que nos atingiu. Como está a nossa pobre senhorita? Dorme como um anjo. O desespero e as lágrimas deixaram-na totalmente exausta. No princípio, quando a trouxeram aqui para cima, pensei que ela tivesse perdido a razão, mas depois ela silenciou e acabou adormecendo no meu colo. O escudeiro entrou e sentou-se junto à mesa, sobre a qual havia uma lamparina a óleo. Ítica e Matias eram primos e amigos desde a infância. Ambos haviam nascido e crescido no castelo, passando toda a vida a serviço da família Rabstein, a qual eram totalmente leais e devotados. O finado barão Svetomir von Rabstein percebera e valorizara aquela comprovada fidelidade, a confiança mútua que sentiam parecera sempre uma grande amizade. O quarto ficou em silêncio. Ítica chorava baixinho e Matias, encostando-se na mesa, ficou sentado, sombrio. Vamos, conte-me afinal como morreu nosso querido amo. Não consigo entender de onde apareceu essa doença, pois quando saiu daqui ele estava tão bem quanto um peixe dentro d'água. É por isso que estou convencido de que o barão foi vítima de uma torpe maldade, sussurrou Matias, inclinando-se para a Ítica, que ficou pasmada com aquelas palavras. Maldade. Que maldade! Sussurrou ela, com os lábios trêmulos. Quem mataria nosso bondoso senhor?
Quem lucraria com isso? Ah! Quem lucraria está óbvio. Ouça, vou contar-lhe tudo, pois sei que guardará silêncio. Depois, julgue por si mesma se as minhas suspeitas têm fundamento ou não. Lembra-se quando não gostei nada da visita inesperada do bispo italiano? Não confio nesses falsos, espertos e hipócritas estrangeiros. Parecem cães que rastejam até você para depois lhe darem uma mordida. Então, às vésperas da viagem, ao ajudar o barão a despir-se, tentei sutilmente saber dele o que queria o italiano. Nosso amo era bem esperto e imediatamente percebeu isso e riu. Bateu-me no ombro e disse: fique sabendo, velha raposa, que o bispo veio como enviado de meu irmão Ineg, para me tomar dinheiro e com a proposta de casar Rogena com seu filho, Volk. Mas não pretendo me arruinar pelos Waldstein nem entregar minha filha ao seu filho pândego, o que acabei lhe dizendo. Ele assumiu essas negociações por ser parente da própria condessa. Agora vá, e durma tranquilo. Durante a viagem, o barão estava absolutamente são até plus 100. A doença acometeu depois do jantar na estalagem Bezerro de Ouro. Já de manhã, quando nós nos pusemos a caminho, notei que o barão não estava bem e mal se segurava na sela. Chegando na próxima estalagem, ele perdeu os sentidos. Mandei imediatamente um de nossos homens de volta à cidade para buscar o médico. Nesse interim, o barão já não reconhecia ninguém e ardia em febre. No lugar do médico apareceram o próprio bispo e o seu tesoureiro. O amo foi colocado numa liteira e levado à cidade, para a casa do conde Waldstein. Tudo isso foi muito suspeito. Não confio naquele bispo desde o dia em que descobri que um de seus pajens é uma mulher travestida. Que baixeza, pois é. Você pode imaginar o quanto essa descoberta não aumentou em nada o meu respeito por ele. Por isso, quando aquele safado mandou que todos nós saíssemos, dizendo que iria cuidar sozinho do paciente, senti uma tristeza tão grande que não consegui cerrar os olhos. Ao ouvir passos e vozes no quarto do barão, eu, por via das dúvidas, esgueirei-me para o depósito que havia ao lado do quarto, e fiquei ouvindo. Eles falavam baixo, mas consegui entender que o nosso amo ditava o testamento, que o bispo depois releu. Não ouvi tudo, mas me lembro claramente de que Rosenberg era nomeado tutor de Rogena e de que ela deveria ser educada na casa dele até se casar. Imagine como me senti quando ontem, após colocarem o finado no caixão e levarem-no para a igreja, o conde Waldstein reuniu-nos e leu um testamento que o nomeava tutor e administrador da herança de Rogena até o casamento dela com seu filho Volk, que dizia que, por vontade do falecido, o noivado deles deveria ser realizado o mais brevemente possível. Mas isso é uma descarada trama. O testamento é falso e é preciso dar queixa e desmascará-los, exclamou Íntica, fora de si. Queixar-se. Ele sorriu, amargamente. A quem? Quem acreditará nas acusações de um pobretão qualquer, como eu? Qualquer pessoa diria que é uma calúnia. O testamento foi assinado pelo barão à vista de todos, mas o texto lido pelo bispo não era o que ele escreveu. E como prová-lo? Não, Ítica, pode ser que, algum dia, nós revelemos toda a verdade à criança, mas por enquanto temos que nos calar. O que me entristece é que logo começarão a roubar os bens do nosso amo. O barão guarda no baú muito dinheiro e só as joias da falecida baronesa já valem uma fortuna. Não poderíamos guardá-los em algum esconderijo na torre. Waldstein nunca esteve aqui e não vai achá-los. Boa ideia. A chave do baú está comigo. Eu a escondi quando vi chegando o bispo com a liteira. Amanhã à noite faremos isso. Depois de acertar os detalhes do plano, eles se separaram. No dia seguinte, antes de sair do castelo, Ruse e Jerônimo quiseram ver Rogena, para expressar os pêsames e despedirem-se. A aparência pálida e emagrecida da menina, decorrente da noite agitada, consternou-os profundamente. Com lágrimas nos olhos, Ruse trouxe Rogena para perto de si, beijou-a na testa, abençoou e conversou longamente com ela, tentando despertar em seu pobre coraçãozinho a submissão à vontade divina, convencê-la de que aquela separação do pai não seria para sempre e de que, na vida futura, ela voltaria a encontrá-lo se merecesse isso com sua devoção e suas boas ações. Assim, seu pai, lá no céu, cuidaria dele e seria seu representante diante do altar de Deus. A fé fervorosa que inspirava Ruse e que nunca o abandonou até a morte agiu beneficamente sobre a pura e sugestionável alma da menina.
O desespero de Rogena alterou-se gradativamente para uma profunda e calma tristeza e lágrimas que aliviaram. Ela olhou com confiança e amor nos olhos claros e tristes do seu consolador e, abraçando o pescoço dele com suas mãozinhas, sussurrou: "Você é bom, mestre Janeiro, gosto muito de você. Fique aqui comigo." "Gostaria muito, minha criança, mas tenho coisas a resolver em Praga. Mas todo dia rezarei por você e pelo seu pai. E, se Deus quiser, nos veremos muito em breve." "Eu também, como você mandou, vou rezar a Deus de manhã e de noite, pensando no papai, olhando o céu para onde ele foi. Assim, ele vai perceber que penso sempre nele." "Pobre e infeliz criança, vítima inocente da maldade da avidez humana", observou Rus, balançando tristemente a cabeça, quando ele e seu companheiro já estavam na estrada. "Pois é. Ela precisará de muita proteção. Rogena vai se transformar numa linda mulher. Com sua grande herança, será uma caça cobiçada e à sua volta fervilharão todas as más paixões", confirmou Jerônimo, suspirando solidariamente. À noite, Íntica e Matias entraram no quarto do falecido e o escudeiro abriu o grande baú de ferro, chumbado na parede. De lá eles tiraram apressadamente duas grandes e pesadas caixas e alguns sacos de ouro, fecharam o baú e levaram os objetos retirados para a biblioteca, onde estavam guardados muitos pergaminhos antigos e documentos da família. Numa parte da parede, coberta por uma prateleira, o apertar de um botão abriu uma passagem para um quarto bastante amplo, que tinha uma saída disfarçada para a floresta. O barão mostrara aquela passagem e o quarto secreto ao fiel Matias para que ele, em caso de assalto ao castelo, pudesse usá-lo e salvar as joias, como também fugir com a criança se fosse necessário. Lá, os fiéis criados guardaram sacos com dinheiro, caixas com diversos objetos de ouro e a caríssima prataria. "Aqui tudo irá ficar guardado a salvo até a emancipação de Rogena. As joias de sua mãe não irão parar nos bolsos de farsantes italianos", disse Matias, satisfeito. "Ítica, você deve contar à menina onde estão escondidos os seus bens para o caso de nossa morte. É preciso que ela mesma entregue ao conde a chave do baú. Waldstein não deve nem suspeitar de que ele passou por nossas mãos." No dia seguinte, Íntica teve uma conversa com Rogena sobre os seus futuros tutores e falou sobre a suspeita de sua avidez, convencendo habilmente a menina da necessidade de esconder parte dos bens se ela não quisesse que os outros os roubassem. Rogena não estava apenas mais crescida para a idade. Também possuía aquela mente observadora que cedo se desenvolve em crianças que crescem sozinhas entre adultos. Ela entendeu imediatamente que seus tutores eram inimigos em quem não devia confiar e, sem hesitar, disse: "Vamos guardar o que for mais valioso." Então, Íntica mostrou-lhe o quarto secreto e tudo o que ele e Matias haviam guardado lá. Depois, entregou-lhe a chave do baú. "Não se preocupe", disse-lhe a menina com firmeza na voz. "Não vou traí-los, nem entregar os objetos da mamãe, e vou entregar a chave do baú de forma que nenhuma suspeita recairá em Matias." O lindo rostinho da criança mostrou naquele momento tanta esperteza e decisão que o deixou a aia desconcertada. Na grande sala da casa dos Waldstein, o corpo do falecido barão Rabstein estava exposto num alto cadafalso cercado de velas e o próprio Brancassis, acompanhado pelos padres Bonaventura e Hilário, executava a cerimônia fúnebre. Naquela ocasião o conde Iné, que já tinha retornado de viagem, havia sido terrivelmente surpreendido pelo defunto na própria casa e pelas notícias inesperadas. O conde já passava dos 40 anos, era um homem alto, bem eslavo, bonito e esbelto. Despreocupado por natureza e amante da boa vida, ele havia gastado grande parte da sua fortuna, apesar de as guerras e divergências daqueles tempos difíceis terem colaborado nisso. Ele, entretanto, nunca apelaria para o crime para se livrar de situações difíceis. A inesperada morte do primo em sua própria casa e de forma tão conveniente despertou nele sentimentos desagradáveis. Ao final da cerimônia ele ouviu, em silêncio e com o senho franzido, a história da esposa, olhando-a fixamente. "Espero que você e seus padrecos, eternamente sentados debaixo da sua saia, nada tenham a ver com a morte de Svetomir exatamente quando nós mais precisávamos. Não quero nada com assassinatos, você me entende?" O rosto pálido e maldoso da condessa ficou verde.
Imagino que você perdeu o juízo ousando atirar tal acusação na própria esposa. Ordene as investigações sobre a morte do barão já que quer tanto a vergonha. Pelo jeito, as suas terras e os seus castelos estão lhe pesando demais e você prefere ser um pequeno senhor. Por que rejeitar a felicidade enviada pela providência, ao menos por amor ao seu filho que não tem culpa de viver na miséria e na vergonha que o aguardam? Ela virou as costas para ele e saiu irritada, enquanto o conde, sentando-se na poltrona, ficou pensativo. Aos poucos, sua despreocupação natural vingou. Svetomir provavelmente morrera de morte natural e seria irracional rejeitar o bem-estar que caíra do céu. Tal pensamento acalmou-o. Após alguns dias, o conde chegou com o corpo do barão ao castelo do falecido para sepultá-lo no jazigo familiar. Rugena recebeu o féretro nos portões do castelo, acompanhada de Itik e toda a criadagem. O vestido negro e o chapeuzinho com longo véu destacavam ainda mais seu rosto pálido e seus cabelos dourados. Ao ver o caixão, ela foi tomada por tal desespero que quiseram retirá-la de lá, mas isso pareceu lhe dar forças. Ela se recompôs e, mesmo chorando copiosamente, ficou até o fim do enterro. Entretanto, quando a porta do jazigo fechou-se atrás do corpo do pai, ela não aguentou mais e sofreu um terrível ataque de nervos. A rara beleza da menina espantou o conde, e o seu desespero e as incontidas lágrimas causaram-lhe terrível impressão. Algo como pena ou remorso mexia-se em seu fútil coração. Com esses sentimentos, ele pegou a criança no colo e, beijando-a carinhosamente, disse que seria para ela um segundo pai. Rugena recebeu friamente suas palavras e seus carinhos, olhou com hostilidade e desconfiança e recusou-se terminantemente a participar do banquete em memória do falecido, retirando-se para os seus aposentos, acompanhada por Itika. No dia seguinte, por ordem do conde, toda a criadagem reuniu-se no grande salão e ele próprio leu diante deles o testamento do falecido barão, que o nomeava tutor de Rugena e entregava aos seus cuidados toda a herança da menina até o seu casamento com Volk von Waldstein, declarado seu noivo. Depois, o conde disse que, assim que concluísse o espólio dos bens e se inteirasse de todos os negócios, levaria a tutelada ao seu castelo onde prosseguiria a sua educação. Naquele mesmo dia, Waldstein começou a trabalhar energicamente e logo deu pela falta da chave do baú chumbado na parede. Debalde inquiriu toda a criadagem que, naturalmente, nada sabia sobre isso. Intrigado, o conde resolveu perguntar a Rugena se ela sabia onde estava a chave. Sim, sei onde está, mas meu pai disse para não contar isso a ninguém. Respondeu a menina, decisivamente. Waldstein precisou de muito tempo para convencê-la de que ele agora estava substituindo seu pai e de que, para a defesa dos próprios interesses dela, precisava tomar conhecimento dos documentos que o baú continha. Rugena finalmente cedeu, exigindo que todos, inclusive Itika, saíssem dos aposentos. Depois, levou o tutor para os aposentos do pai, onde retirou a chave de um lugar secreto. Quando, 2 dias depois, o conde perguntou a Rugena se ela sabia onde estavam as joias de sua mãe, ela respondeu que não sabia de nada com tanta convicção, que ele finalmente acreditou. Isso inspirou a Itika e Matias um respeito que chegava quase à veneração pela inteligência da criança. A viagem deles ao castelo dos Waldstein foi marcada para dali a uma semana. O conde, querendo manter boas relações com a futura nora, perguntou o que ela gostaria de levar consigo. Vai permitir levar tudo o que eu quiser? Perguntou Rugena. É claro, minha criança, a não ser que queira levar consigo todo o castelo, ou uma de suas torres, o que seria bem difícil, riu ele. Nesse caso, quero levar a minha Aya e Matias para me servirem e também Perun, o cão de caça predileto do meu pai. Autorizo e com muito prazer, porque já havia pensado nisso também. No dia marcado, sentada na liteira junto com Itik e tendo Perun a seus pés, Rugena deixou o castelo de seus ancestrais, viajando sob a guarda de Matias, que cavalgava a seu lado. Com olhos marejados de lágrimas e uma expressão séria no rosto, nada condizente com a idade, ela se despedia do seu ninho. Quando o castelo desapareceu definitivamente de vista na curva da estrada, ela desandou a chorar, escondendo o rosto no ombro da fiel Aya. Capítulo 4
Poucas são as cidades da Europa que possuem uma localização tão surpreendente quanto Praga, antiga capital da Boêmia. Aquele que teve a oportunidade de apreciá-la das alturas de Petrin, Visegrad ou Gradian certamente jamais esquecerá esse maravilhoso quadro. Sobre a verde planície, cercada por altas colinas e cortada pelo rio Vltava, estende-se uma majestosa cidade. Sobre o azul claro do céu, esguios templos e torres destacam-se da massa geral de belas casas de forma simples. Existe algo inexplicavelmente grandioso nessa espantosa harmonia de lindos contornos e cores. Tudo é claro e atraente, transpirando aquela envolvente e pura tranquilidade que a natureza, às vezes, espalha sobre seus lugares preferidos, presenteando generosamente com seus dons. Como por ironia, esse recanto de paraíso terrestre foi escolhido pelo destino para servir de palco a guerras sangrentas, como a arena de uma luta sem tréguas entre duas raças pela hegemonia da Boêmia. O destino também reservou um lugar entre os muros dessa mesma Praga para acender uma chama de pensamento livre, que com sua luz iluminou as trevas da Idade Média e desferiu sobre a poderosa Roma o primeiro mas decisivo golpe. Por longos séculos, o povo tcheco ocupa um lugar à frente de toda a raça eslava e fica encravado como enforcado num dos lados do germanismo, o que faz da Boêmia um lugar de permanente opressão do inimigo. Com a teimosia própria da raça teutônica, os alemães tentaram todos os meios de coação e perfídia, sem qualquer sucesso para superar esse obstáculo ou, pelo menos, anulá-lo. O ataque começou com a mais perigosa das armas, a fé. A Boêmia foi cristianizada pelos santos eslavos Cirilo e Metódio, na segunda metade do século IX. O rito oriental lançou raízes muito profundas no espírito e no coração do povo tcheco. As tradições dessa fé ancestral, mesmo enfraquecendo aos poucos, mantiveram-se por séculos e, apesar dos esforços dos papas, não desapareceram até o século XIV, quando a eles se juntou o movimento cita, ou de Rus. Talvez o cisma até fizesse os tchecos retornarem à Igreja Ortodoxa, pois uma delegação do povo tcheco levou esse pedido a Constantino Paleólogo e ao patriarca Gennady. Contudo, Muhammad II tomou Constantinopla em 1453, as relações com Bizâncio foram interrompidas e a batalha junto ao Monte Branco eclodiu como um raio sobre o país, abafando por longo tempo a vida religiosa e o desenvolvimento nacional. A partir dos séculos X e XI, atrás dos missionários católicos, alemães, vieram os colonos alemães, e a Boêmia perdeu alguns dos seus postos avançados como, por exemplo, a região de Chebe, que permaneceu germanizada até hoje. No fim do século XII, a invasão teutônica ameaçou com um perigo sério. Por todos os lugares fundaram-se mosteiros e neles, assim como nas cidades, instalaram-se monges e clero alemães, trazendo consigo milhares de camponeses, cidadãos e artesãos. A política antipopular dos últimos reis da Casa dos Przemyslovici favorecia essa colonização, concedendo aos estrangeiros privilégios tão amplos que estes fizeram surgir e desenvolver-se uma nova classe social, a burguesia, que não reconhecia outro direito além do alemão, tornando-se um cego motor do germanismo. As razões que obrigaram Venceslau I, Otakar II e Venceslau II a conceder tantos direitos e tantas liberdades aos estrangeiros alemães objetivavam elevar o poder real sobre as pretensões feudais da aristocracia, criando regiões burguesas dependentes diretamente do rei. O espírito de igualdade de direitos, próprio dos costumes dos antigos eslavos, não servia ao desenvolvimento do regime feudal, que era estranho ao povo. Por isso, as classes altas facilmente se encantaram com o modo de vida germânico, seus privilégios especiais, e acostumaram-se aos modos estrangeiros, direitos, costumes e língua, transformando-se paulatinamente de senhores tchecos em algo semelhante aos senhores feudais alemães. Nas cidades, os alemães apropriaram-se de todos os cargos públicos. Expulsos do controle regional, os tchecos eram explorados pelo clero amoral cada vez mais rico e perdiam até as suas terras, apesar de serem a maioria no país. Quando Henrique, duque de Corutan, subiu ao trono da Boêmia, a vitória do germanismo parecia garantida. Todas as cidades pareciam ilhas alemãs no meio do mar da população tcheca, sendo completamente controladas por uma burguesia insolente que já não entendia a língua tcheca.
Essa língua estava sendo relegada gradativamente à condição de ser falada somente por camponeses. Na massa popular existia a convicção de que os reis planejavam eliminar todos os eslavos para reforçar o poderio alemão. Entretanto, em seus cálculos, os vencedores esqueceram-se de uma coisa: o ódio popular aos alemães, que passa como um filete de sangue por toda a história do povo tcheco. Esse ódio era revivido e fomentado pela surda e cotidiana luta, sem descanso nem trégua, do camponês tcheco contra o invasor que lhe tomara a terra, a liberdade e a língua. O espírito popular vivo ardia por debaixo das cinzas e, finalmente, levantou-se poderoso no momento que menos se esperava. As explosões de energia e indignação popular ainda não tinham um sistema nem uma consciência necessários para a luta contra a enorme e rigidamente organizada força da germanização. De repente, eis que a famosa crônica de Dalimil dá o primeiro sinal de despertar do amor à pátria, ressuscitando a gloriosa história do povo tcheco e revivando para a luta as forças e o espírito dos conterrâneos. A partir daí, a luta prossegue sob todas as formas com coragem crescente e, dessa vez, obtém sucesso. As cidades enchem-se de população autóctone, a língua tcheca é restabelecida com honras e até a corte, percebendo o ameaçador perigo da germanização, torna-se defensora do povo e inimiga das pretensões de estrangeiros que inundaram a Boêmia. Um inusitado trabalho intelectual começa a fervilhar no país, atacando e minando instituições que serviam de esteio ao poder estrangeiro. Contudo, os motivos básicos para o início da luta foram a desordem da igreja e o descalabro moral do clero. A aristocracia dos princípios hierárquicos romanos, assim como o sistema feudal alemão, era estranha à Boêmia, amante da liberdade, que ainda recordava as bases populares do rito oriental que tornavam possível o oferecimento de escritos em língua nacional e, consequentemente, um desenvolvimento puramente nacional. A igreja romana sempre estranha aos povos subordinados a ela, com seu jugo matava neles a vida espiritual autônoma. Surgiram pessoas de destaque, talentosas e patriotas fervorosas que por vezes sequer tinham consciência da grandeza e da importância do papel político que desempenhavam, que se dedicaram ao trabalho de transformação da igreja. Isso levaria inevitavelmente à Rússia as guerras hussitas que libertaram a Boêmia do jugo estrangeiro. Entretanto, o primeiro que se decidiu a atacar o poderio de Roma foi um alemão, Conrad de Wildhausen. Ele pregava contra os monges mendicantes, os vícios do clero e da sociedade, mas na língua alemã. Seu sucessor e seguidor foi Milik de Kromeris, que pregava em tcheco e, com isso, despertava no povo a atenção para a desordem na igreja, abalada pela disputa de dois papas, um em Avignon e outro em Roma, que declaravam pretensões sobre o mundo cristão e duelavam entre si com excomunhões e bulas instantâneas. Depois de Milik, veio Matias de Janot. Com uma coragem nunca antes vista, ele acusa o alto escalão do catolicismo, papas, cardeais e bispos, como fontes de todos os descalabros e abusos. Para ele, o chefe da igreja intermediário entre Deus e os seres humanos era somente Cristo, a única instrução de fé, as escrituras sagradas, a regra de vida, a pobreza e a falta de cobiça dos primeiros cristãos. As ideias do protestantismo, as bases da reforma, surgiram dessa maneira. O último dos que precederam Hus foi o cavaleiro andante Tomás de Stettin, que transferiu o problema para o campo científico-teológico e com seus estudos, notáveis tanto pela força do pensamento como pela palavra, conseguiu incutir em todo o povo o interesse por essas ideias abstratas. E, agora, estamos no limiar daquela revolução que, 100 anos mais tarde, deveria resultar na destruição da unidade do catolicismo. A longa gestação da reforma estava concluída, todas as instituições medievais estavam minadas na base, restava juntar as questões teológicas à questão nacional e começar a guerra. Em linhas gerais, esse era o movimento intelectual e essa era a luta do povo tcheco. Vejamos agora como eram os acontecimentos políticos externos. Em 1378, com a morte do rei tcheco e imperador Carlos IV, o mais notável e famoso governante da dinastia de Luxemburgo, o trono da Boêmia e a coroa imperial passaram para o seu filho, Venceslau IV. A história e, principalmente, os alemães, que não perdoaram seu apoio aos tchecos, condenaram-no severamente. Ele, entretanto,
Tinha ótimas ideias e considerava realmente como objetivo de sua vida a felicidade do país a ele confiado. Gostava da verdade, era acessível e até andava entre o povo para ouvir os comentários, controlar os comerciantes e castigar os abusos. Era bastante erudito para o seu tempo, falava e escrevia tanto em tcheco como em alemão, estudava latim e tinha noções sobre questões de direito. Numa outra situação, Venceslau teria sido um ótimo rei, mas a luta que o destino lhe reservou foi demais para suas forças. As diferenças nacionais e religiosas dilaceravam o reino, seus sobrinhos e irmãos, principalmente Sigismundo, eram seus inimigos, ansiando por tirar-lhe o poder. Atormentado e desanimado, Venceslau caiu na bebedeira e em outros excessos. Certa vez, em 1393, foi preso por nobres indignados, que depois lhe devolveram a liberdade, mas não a paz. As intrigas de seu irmão e a insatisfação dos altos barões continuaram a agitar o país. A isso veio se juntar a luta com o novo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Ruprecht Palatino, eleito em 1400 no lugar de Venceslau. Para Rus e Jerônimo, esses acontecimentos eram vivificantes e tema inesgotável de conversas durante sua longa viagem de Pilsen a Praga. Tendo ficado ausente por mais de 2 anos, Jerônimo acumulara um bocado de perguntas, pois a correspondência na época era difícil e as novidades locais chegavam a outro país somente por acaso. Por isso, a conversa não cessava e eles tinham acabado de comentar as mudanças ocorridas entre os professores e estudantes da universidade quando seus cavalos estancaram diante dos portões da cidade. Naquela época, Rus morava na cidade nova e, apesar de Jerônimo ter uma residência fixa na casa de uma parenta na margem pequena, eles decidiram passar juntos aquela primeira noite. Quando passavam pelas ruas, a conversa era interrompida a cada minuto. Rus ou respondia profundas reverências ou trocava cumprimentos amigáveis com passantes das mais diversas classes da população. Vejo com satisfação que está muito popular, mestre Janeiro. Os barões e cavalheiros o recebem com a mesma amabilidade que os artesãos e até o simples povo. Observou Jerônimo, sorrindo. É verdade. Eles me mimam com uma amabilidade e um amor que não mereço. Pregando a palavra de Deus, somente cumpro a minha obrigação e é muito natural que eu ame o nosso pobre povo, insultado, oprimido e odiado pelos estrangeiros. Jamais esqueço que sou filho de camponeses e devo compartilhar o saber que me foi dado com os irmãos, que procuram a luz da verdade nestes tempos agitados. Veja, lá vêm nossos amigos, que você também ficará feliz em ver, Stefano Paletti e Lacubec. As pessoas apontadas por Rus aparentemente perceberam os recém-chegados e dirigiram-se ao seu encontro. Paletti era um homem de meia idade, de aparência calma e equilibrada. Seus traços faciais eram pouco agradáveis, havia em seus olhos algo cruel e fanático. Seu companheiro, Lacubec de Estribro, era o oposto, pequeno e vivo, nitidamente se tratava de um homem de ação, entusiasta e apaixonado. Enquanto Paletti cumprimentava amavelmente a Rus, Lacubec apertava amigavelmente a mão de Jerônimo. Finalmente você voltou, cheio de ciência estrangeira, muitas novidades políticas e outras que demorariam a chegar aqui por via normal. Disse ele, alegremente. Bem, quanto às novidades, a que vocês têm de sobra? Mas, adivinho? Tenho algo interessante para você e para o prezado mestre Paletti, 2 trabalhos inéditos de Wycliffe. Filosóficos? Perguntou aquele. Não, teológicos, diálogos e tetrálogos muito curiosos. É preciso antes provar o quanto eles são úteis e o quanto são interessantes. Observou, azedamente, Paletti. As convicções religiosas de Wycliffe foram condenadas por autoridades religiosas, e o cristão deve andar com extremo cuidado nesse terreno pantanoso. Sem dúvida. Mas o Senhor mesmo irá julgar quando ler os tratados. Dentro de alguns dias estarei instalado no velho endereço e espero ter a honra de recebê-los. Aceito com prazer seu convite. Respondeu Paletti, sorrindo. E prosseguiu, mas vamos indo, Lacubec. O Sr. Smirslik está nos aguardando para o jantar e os viajantes devem ir descansar. Então, até logo. Transmitam minhas recomendações aos Smirslik e à sua prezada senhora. Concluiu Rus, despedindo-se.
Alguns dias depois, no amplo e arejado quarto de Jerônimo reuniram-se seus amigos. Eles sentavam junto à janela, em volta de uma mesa, sobre a qual estavam espalhadas folhas manuscritas. Os rostos vermelhos indicavam que discutiam algo com aquela paixão que caracterizava as discussões religiosas daquele tempo e que aconteciam sempre, mas